noite. Hoje eu vim falar um pouco sobre obediência. Obediência a Deus, que nós devemos ter. Nós temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor mandou construir aquela estátua de ouro. E no livro de Daniel 3, 5, diz, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram teimosos, desrespeitosos perante o rei? Não, eles estavam obedecendo ao seu Deus. Eles não iam se curvar diante de uma imagem de ouro. Eles só se curvavam diante de Deus. Eu também sou assim. Eu não vou me curvar para qualquer um. Eu me curvo para Deus. Eu obedeço ao meu Deus. Se o meu Deus falar que é. Se o meu Deus falar que não é, não é. Então, assim, eu acho que fica claro a questão aqui de que não é um desrespeito ao rei, aos deuses do rei, ao povo ali. É uma questão de obediência a Deus, a quem eles serviam. E também temos o exemplo de Daniel. Daniel que foi lançado à cova dos leões. Por que Daniel foi lançado à cova dos leões? Porque algumas pessoas lá da época fizeram o rei assinar um termo dizendo que naquele período de 30 dias ninguém poderia fazer pedido a nenhum deus que não fosse o rei. Mas Daniel, diz aqui na Bíblia, Daniel 6, 19. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
E aí o que aconteceu? Daniel foi lançado à cova dos leões. Por quê? Ele estava desobedecendo o rei? Estava desobedecendo aquelas pessoas que inventaram essa lei? Não. Ele estava obedecendo a Deus. Porque ele serve a Deus. Então ele se manteve firme ali obedecendo a Deus. E eu e você? O que fazemos? Quando Deus fala que a gente tem que ir para a igreja, que a gente tem que ouvir a palavra, que a gente tem que ter comunhão com os irmãos, que a gente tem que ajudar os necessitados, que a gente tem que levar a palavra para um irmão que está sofrendo. O que a gente faz? Ah, esqueci, agora tem o Covid. O prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, o governador disse que é proibido ir para a igreja. Pessoas acima de 60 anos e pessoas do grupo de risco. É proibido ir para a igreja. Essas pessoas. E aí? O que a gente faz? Desobedece a Deus? E se curva diante da vontade do homem? Não, eu não. Eu obedeço ao meu Deus. Sou do grupo de risco. Eu sei das minhas deficiências. Eu sei da gravidade desse vírus que está por aí. Mas eu também sei do poder do meu Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus que me tirou da lama, do Deus que estendeu a mão para mim, do Deus que perdoou os meus pecados, do Deus que enviou seu Filho por nós, por mim e por vocês. Esse Deus vai me proteger, assim como ele protegeu Daniel na cova dos leões, assim como ele protegeu Mesaque, Abdinego e Sadraque da fornalha quente. E muitos outros que foram provados e que confiaram em Deus e foram protegidos por Ele. Então, eu falo por mim. Ninguém chegou para mim e falou, você tem que fazer isso. Não, eu estou obedecendo ao meu Deus. E o meu Deus, Ele quer o quê? Ele quer que eu confie nele. Então não vai ser um vírus que vai me impedir de adorar o meu Deus, de ter comunhão com os meus irmãos, de ouvir a palavra, de louvar. Sabe, as igrejas que estão abrindo, que agora algumas podem abrir, mas tem que ter todo lá as coisas de proteção, máscara, álcool, tapete e tantas outras coisas. Elas estão tomando os cuidados, mas e o supermercado que você vai? Ele tem todos os cuidados necessários? Você tem todos os cuidados necessários quando você vai ao supermercado, ao açougue, a uma viagem, a uma casa de um parente, de um amigo? Você tem todos os cuidados que a igreja está tendo com você? Dá para pensar, né, irmãos? Ou as pessoas que estiverem me assistindo. É de pensar, né? Porque tanta coisa a gente pode fazer. Eu, como grupo de risco, não poderia estar trabalhando. Não poderia ter contato com as oficinas que a gente tem contato, com os clientes que a gente tem contato. Eu não poderia ir no açougue, no supermercado. Mas eu vou, porque se eu não for, não tem quem vá para mim. Então eu vou para a igreja também, porque assim como eu preciso do alimento, assim como eu preciso do dinheiro para pagar as contas, eu preciso da palavra, da comunhão, para me alimentar espiritualmente. Certo? Esse é o meu recado. Para quem quiser, para quem compreender, não estou falando que você deve ir para a igreja, não estou dizendo que você
não tem que se cuidar ou nada disso. Eu tô falando que eu vou para a igreja, eu vou fazer a minha parte porque eu preciso do alimento espiritual. E eu confio no meu Deus, assim como Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego e tantos outros. Amém? Paz do Senhor e boa noite a todos.